Olá, outra nova semana, outra oportunidade que nós temos de aprendermos mais acerca das coisas do nosso Senhor. Eu te convido a que você fique uns minutos mais comigo. Eu gostaria muito de compartilhar com você um texto da palavra do nosso Senhor que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, começando no versículo 1. A palavra do Senhor nos diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vano. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Pois então, o Evangelho, segundo a minha opinião, não existe. O Evangelho não é uma questão de opinião. O Evangelho não é algo engendrado, criado pela cabeça humana. O Evangelho não partiu da criatividade religiosa do ser. O Evangelho vai muito além da minha opinião. O Evangelho é uma revelação de Deus para o nosso coração. Evangelho significam boas novas, as boas novas de Deus através de Jesus. Palavra revelada pelo Senhor ao nosso coração. Hoje, tal qual na época de Paulo e na carta de Paulo aos Coríntios, o Evangelho nos parece para muitos só uma questão de opinião. Cada qual vive o seu próprio Evangelho, como se existissem evangelhos diversos, um para cada opinião. O Evangelho do Senhor é segundo a opinião de Deus, ou seja, segundo a palavra revelada pelo nosso Senhor. É claro, límpido, transparente, é a palavra de Deus para nós. Na época de Paulo, essa igreja, a igreja dos Coríntios, na cidade de Corinto, era uma igreja que vivia uma época de muita confusão. Eles, gregos, muito racionais, confundidos acerca das coisas do Senhor, viviam cada qual o seu evangelho. Tinham opiniões diversas para assuntos diferentes, tomavam partidos e formavam pequenos partidos ou grupos, eram muito confusos quando pensamos acerca das coisas do Evangelho. E Paulo então intervém, inspirado pelo Espírito Santo, explicando a eles que o Evangelho não é em acordo com a nossa opinião. O Evangelho não é algo que se vive segundo a opinião da nossa cabeça, senão como uma palavra revelada. Se não é esse o Evangelho, esse Evangelho se torna em vão. Paulo então diz que era necessário que eles se lembrassem do Evangelho que lhes foi anunciado, que eles receberam e que deveriam estar perseverando, porque a salvação, se a pessoa crê, é através desse Evangelho. E Paulo então conclui dizendo, antes de continuar o tema, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Paulo não pregava um evangelho conforme a sua própria opinião. Paulo pregava um evangelho que era uma palavra revelada por Deus. E como eu disse a você, tal qual na época dos coríntios, tal qual nos dias de hoje, cada um quer viver o evangelho conforme a sua própria opinião. Alguns vão dizer, mas eu não sigo homens, eu sigo o que está na minha cabeça. Ah, mas eu não sigo doutrina, eu sigo o meu tipo de vida com Deus. O evangelho é um só. O Evangelho não é algo que vem segundo a opinião da minha cabeça. O Evangelho é algo dado por Deus, revelado pelo Senhor para nós. Senão, é algo em vão. É uma superstição criada pela opinião da sua própria cabeça. Que vivamos o Evangelho revelado de Cristo. Não se desvie pela opinião deste, daquele, ou pelo Evangelho conforme foi concebido pela tua cabeça. Viva o Evangelho em acordo com a palavra revelada por Deus. E aqui está. Quer saber do Evangelho? Quer saber de Deus? Aqui está. Clara, límpida, transparente, revelada a palavra do Senhor ao nosso coração.
Esse é o Evangelho. Aqui estão as boas novas do Senhor, o Evangelho de Jesus. Que assim seja nessa semana abençoada para o seu coração, em nome de Jesus, o Senhor do Evangelho. Amém.